Nossa convidada nesse terceiro bloco, Diana Dari. Ela é psicanalista, pedagoga e nessa noite vem falar de um tema que a princípio pode até parecer um pouco complicado, mas a gente sente reflexos no dia a dia. Hipermodernidade. Seja muito bem-vinda, Diana. Muito boa noite. Boa noite, obrigada. É uma honra estar aqui com você, Dalcides. Muito obrigada. Falando sobre modernidade, a gente até que entende o conceito de modernidade. Depois, eu, assim, na década de 90, me lembro que era muito comum a gente ouvir a pós-modernidade. Mas hoje, uma terminologia que tem, assim, nos feito pensar em muito, hipermodernidade. Vou tentar entender o que significa esse conceito. Pois é, a hipermodernidade vem, na verdade, do jargão de Gilles Lipovetsky, né, um filósofo francês, onde vivemos numa cultura, num momento, numa era, onde tudo é muito em exagero, exacerbação de tudo. Então, Lipovetsky ele fala muito da hipermodernidade e os impactos, né, no cotidiano, na cultura, nesse exagero de hipermulheres, hipermercados, hipermarcas. Então estamos vivendo um extremo hoje na sociedade de exageros. Tudo exagera, numa sociedade que exagera tudo, pode ser esse o segredo talvez que em alguns momentos a gente sente necessidade do nada, aquele silêncio, aquele encontro com a gente mesmo e diz, ufa, não quero absolutamente nada, a não ser esse silêncio. Inclusive tem alguns movimentos de pessoas que são adeptas ao nadismo. De pôr uma toalha no jardim ou no parque e passar 15 minutos sem fazer absolutamente nada. Eu já vi, por exemplo, grupos que passam horas e horas e aí você diz, mas o que vocês fizeram? Nada, nada. É isso. Há uma necessidade. Há uma necessidade da pessoa ter um pouco mais de silêncio, pensar em si, um momento de autorreflexão, né? Porque senão você vive num piloto automático, desenfreado, e um carro sem freio tem suas consequências, né? A gente, assim, deixa a nossa agenda sobrecarregada, mas o que está mais me preocupando, não só as nossas agendas enquanto adultos, as agendas das crianças. Perfeito. A gente não está exagerando também aí? É uma excelente colocação, porque eu atendo crianças e adolescentes e quando fazemos a anamnese, a rotina das crianças é espantoso. E por incrível que pareça, muitas vezes os pais precisam ir à primeira entrevista e fazemos perguntas sobre a rotina, né? Então assim, por exemplo, tá, de manhã teu filho toma café com quem? Na frente da televisão, tá. E depois, não, ele vai para a escola, meio-dia ele vem, tem que almoçar muito rápido, porque ele tem uma outra atividade extracurricular. Tá, e o almoço? É com os pais, com alguém da família? Não, é um sanduíche rápido, geralmente no quarto na frente da televisão, depois ele sai, faz atividade física, chega em casa muito tarde, tem ainda atividades de casa para fazer, e à noite? Aí você já fica na esperança que à noite tenha alguma família. Isso, vamos jantar juntos. Sentados ao sofá depois do jantar. Infelizmente isso não acontece, né? É mais um sanduíche na frente da televisão, ou um suco. E os pais geralmente estão trabalhando, trânsito, chegaram tarde, então na simples anamnese, na pergunta a esses pais, ele já cai em si que está um pouco exagerado. Tá? Diana, qual que é a consequência disso tudo? O que nós vamos colher? Que sociedade nós vamos colher? Olha, é uma sociedade extremamente narcisista, onde você está alimentando o seu ego, o seu eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois os outros. Voltado para mim mesmo. Voltado para mim mesmo. É um prazer muito imediato para si, sem pensar num todo. E nós, seres humanos, creio eu, não fomos projetados para tanta informação, para tanta atividade, para tanta violência, falta de segurança, por tanta falta de afeto. Eu acho que realmente isso causa o quê? Depressão, ansiedade, transtorno do pânico, todos os sintomas que o cérebro não consegue acompanhar nesse dia a dia muito valorizado, hiperinformado, né? Essa questão da hipermodernidade tem alguma coisa a ver com um filósofo que, assim, eu li assim, vários livros dele sobre a sociedade líquida. Como se tudo, assim, os amores são líquidos, né? Os relacionamentos líquidos, a vida líquida. Bauman. Bauman, sim. É isso? Isso. Ele já conseguia fazer essa análise já nos anos 60, né?
dessa liquidez. Inclusive, uma das teses do meu mestrado é esses relacionamentos futuros, né, que eu vim observando em 2005 já, esses adolescentes que ficam com várias, é uma hiper-relacionamento, né? Então, o que acontece? Esses amores líquidos já estão acontecendo. Não é um sonho maior e principal das pessoas hoje se casarem, né? Isso já é um fato. Não há essa grande necessidade de jovens terem como objetivo principal, e as mulheres então, serem donas do lar, né? Pensar em construir uma família, isso já não é uma prioridade. Então, esse hipermundo que vivemos, logicamente, ele tem impacto nas relações afetivas e na construção desse novo tipo de relacionamento. Eu fui formado, eu sou assim, de uma geração, né, onde a ideia de obrigação era algo muito sério. Ainda mais eu vivi em internato, por exemplo, sim, e ali a vida no internato era repleta de funções que a gente desempenhava e as obrigações. A gente está vivendo uma época, nessa hipermodernidade, onde a questão das obrigações me parece que a gente está querendo mais direitos que deveres, ou não? Sim. No passado, como você falou no teu exemplo, né, existia a importância de ter uma segurança para poder exercer a liberdade. Hoje temos uma liberdade sim, mas sem segurança. O ser humano, ele não tem competência para viver a sua liberdade. É como um carro que vai ladeira abaixo sem o freio. Não pode, precisamos dos nossos freios. Isso é interessantíssimo. Então, o ser humano, principalmente na visão da psicanálise, sim, ele não tem essa competência, né? Você vê um bebê, uma criança, ele precisa de um protetor. Nós adultos também precisamos de limites. Nós não podemos... Na adolescência, por exemplo, a gente não fica um pouco naquela expectativa de um não, que ao menos norteia. Sim, a gente não gosta naquela... É necessária. Ela é necessária para a saúde mental do ser humano. Ele não pode. Mas numa sociedade em que pai e mãe estão com dificuldade de assumir essa postura, de colocar limite, porque é chato, né? Colocar limite é chato. Colocar limite faz parte do amor. Se você realmente ama teus filhos, você vai aprender a frustrá-los, porque isso também é sem amor. Sem peso de consciência. Não Nunca. Tem muito pai e mãe se sentindo culpado? Sim, e aí ele vai nas Vou compras. Falar, não, coitadinho. Não, aí ele vai tentar compensar muitas vezes nas compras. Como ele não tem tempo de estar com essa criança, de interagir com essa criança, ele vai no hiperconsumismo. Vamos comprar um iPad, vamos comprar o melhor jogo, para tentar equilibrar. Que lógico, a ausência? Não dá, não dá. Então, a parte do amor, eu falo muito em consultório, é realmente você frustrar essa criança, porque lá fora ele vai receber os nãos, ele precisa de limite para viver em sociedade. E não tem como ficar poupando. Não é bom poupar. Não é bom poupar? Não é. Nem elogiar demais, nem poupar de menos. Não tem também filho que diz assim, mas eu tenho assim, aqueles traumas da infância porque eu nunca recebi um elogio, o outro lado da questão. Tem pai também que é muito seco, sim, muito distante. Sim. Usar o bom senso. Usar o equilíbrio. Nem dizer que seu filho é o mais inteligente, o mais lindo, o melhor de todos, porque você vai gerar muita ansiedade naquela criança, de ser sempre o melhor, de não decepcionar os pais, ou a escola, ou a futura esposa, ou o futuro chefe, mas também não deixar de elogiar, porque é através do reconhecimento do outro que a pessoa existe. Se ninguém me reconhece, eu simplesmente não existo. Então, aquela criança que também é muito quieta e não tem elogio, ela vai começar a tentar fazer algo para chamar atenção, e geralmente não são coisas muito boas. Né? Porque quando a criança faz tudo certo, os pais não ficam, olha, como ele brinca quietinho, olha, então tá bom lá, mas enquanto ele não fizer alguma coisa... Uma arte, ele não incomoda. Tem que usar o bom senso e o equilíbrio sempre. Diana, você falando, eu estou imaginando o seguinte, houve um tempo em que a gente colocava muito a culpa nos meios de comunicação, na mídia, sim, a televisão. A televisão está desvirtuando nossos filhos. Nesse momento, eu estou vendo que a gente está canalizando agora para a internet. Sim. A internet, passam o dia inteiro na internet e ficam à noite também buscando coisas na internet. A gente sempre está em busca de alguma coisa que justifique talvez a nossa incapacidade de lidar com a educação, é isso? Bom, em primeiro lugar, a educação começa pelos pais. As primeiras referências de educação e amor são dos pais, então a responsabilidade são dos pais. Viver sem televisão e sem internet é praticamente impossível, até porque você precisa se informar. Tá. Como encontrar pessoas
que as crianças tenham uma interação com outras, no momento onde vivemos tanta insegurança e falta de tempo e dinheiro. Para se deslocar, você precisa de dinheiro, para estar com pessoas precisa de tempo. Então, a internet, ela agiliza muito a informação e o contato com as pessoas, que são as redes. Mas, por outro lado, redes não são amizades. Redes você conecta e desconecta. Amizade você cultiva. Amizade você tem que ter tempo, você tem que ter tolerância, saber lidar com o diferente. Então, a televisão e a internet têm uma grande influência nessa sociedade moderna? Tem, mas precisa dosar. Os pais precisam saber o que eles acham que faz sentido para não prejudicar também não tirá-lo das informações que são importantes. Hipermodernidade é a temática desta noite, em que conversamos com Diana Dari. Diana, quando a gente fala de hipermodernidade, ao mesmo tempo eu sempre fico também analisando o seguinte: qual o impacto da hipermodernidade, desse exagero em tudo da sociedade atual, na saúde da gente, por exemplo? Pois é. Tem muitos impactos, porque como a gente já está falando hipercorpos, hiperindivíduos, as pessoas vivem hoje muito para si. Um prazer individualizado. Ele quer sempre o melhor. Gastamos dinheiro com o que há de mais moderno, né? No corpo, na estética, na medicação. A gente quer ter uma memória melhor, queremos dormir melhor, queremos acordar melhor, vitaminas, remédio para dormir, remédio para acordar, emagrecer. E isso, logicamente, tem um preço para o corpo. Porque nós não fomos, na minha opinião, arquitetados para tantas informações, para tanta volume de pressões mesmo, sim, exageradas. Então, esse indivíduo, logicamente que se ele não se cuida, ele vai adoecer. A própria compulsão para a compra já é considerada uma doença, o hiperconsumo. Isso é uma obsessão para tentar aliviar um prazer que você não consegue. Eu acho que a gente sempre olha para uma outra época, é como se a gente esquecesse as coisas ruins e a gente também idolatra essa outra época, né? Com um certo saudosismo. Mas o que me chamou a atenção, de uns anos para cá eu tenho observado alguns jovens que falam de épocas que eles não viveram, mas falam com uma certa saudade. Nossa, os anos de ouro, nossa, a década de 50, como era bonito se apaixonar na década de 50. Você não viveu, você nasceu em 78. O que acontece com esse saudosismo de quem viveu e, ao mesmo tempo, desse saudosismo de quem não viveu, mas idealiza isso? Na verdade, não é só isso. Por mais que você tente alimentar o seu eu com prazeres fugazes, com sentimentos líquidos, né? Afetos líquidos, nós precisamos do outro. Então, essa saudade ou essa vontade de ter vivido uma outra época que não viveram, é nada mais do que uma carência. Olha, eu tenho 500 amigos no Facebook, mas eu não os conheço, não saio com eles, eu não converso, eu não olho no olho. E quando eu vejo os filmes, onde havia um pouco mais de romanticismo, músicas bonitas, onde todos ouviam a mesma música, as mãos, passeio junto no parque. Pois é. Então hoje não se tem isso. Você tem um monte de amigos conectados, mas também se você não quiser uns amigos, você deleta. Acabou. Certo. E antigamente, quando você tinha algum problema com um amigo, você olhava no olho e disse, olha, eu não gostei do que você fez. Te respeito e tal, mas vamos conversar. As pessoas conversavam, tinham problemas, conseguiam lidar com as diferenças. Hoje não. Se alguma coisa te aborrece, você clica o delete e está tudo pronto. Como se a vida fosse assim. E não é. Nós não fomos projetados para isso. Como é bom, acho que você vai ter que voltar. Você volta? Com o maior prazer. Psicanalista, sim, pedagoga, Diana Dari. Ela que nessa noite veio falar sobre hipermodernidade. O que faltou dizer? Não sei, eu acho que precisamos estar bem atentos a essa era que nós vivemos, porque o que eu vejo no consultório é muita gente com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, tristeza e principalmente solidão. As pessoas estão muito solitárias, mesmo com todas as redes e centenas de amigos.
Então, procurar o equilíbrio, o mais importante, não ignorar a falta de consciência. Uma das primeiras coisas mais importantes para uma saúde mental é ter consciência de si próprio. Quem sou eu? Isso. Ah, pergunta que vem há séculos. E se a gente não responder isso, não tem vida saudável. Não tem, não tem. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.